texto para você que se encontra em Colossenses, capítulo 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdão, eita palavrinha. Mas essa palavra resume o plano de salvação, porque a gente não merecia, mas mesmo assim o Senhor se entregou por nós. Mas vamos ser sinceros uns com os outros, como é difícil quando você é caluniado, quando injustamente você é xingado, quando alguém se levanta contra a sua vida e você obedecer um versículo como esse. Eu particularmente, a maioria de vocês sabe, eu venho de uma família pastoral, então desde criança, como filha de pastor, mais pra frente irmã de pastor, depois casei com um pastor, e eu lembro que eu falava que eu nunca queria casar com um pastor, e um dos motivos tinha a ver porque eu tinha muita dificuldade de entender algumas situações da vida pastoral, que pra mim eram muito difíceis. Às vezes eu percebia que meu pai amava, se via, se dedicava a alguém, e às vezes as pessoas que ele mais fazia isso eram as pessoas que traíam e caluniavam. E por muitos momentos eu fui questionar Deus. Falar, Deus, isso é injusto. Como é que pode uma pessoa servindo ao Senhor passar por isso? E eu não estava disposta a passar isso também pro resto da minha vida casando com um pastor. Mas para que eu chegasse até aqui, ser uma esposa de pastor, Deus precisou tratar essa palavra lá atrás comigo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. E muitas vezes a gente deixa de viver grandes planos de Deus para a nossa vida porque a gente ainda não liberou perdão. Porque quando a gente não libera perdão, a gente leva uma carga desnecessária que atrapalha a nossa caminhada. Isso é tão perigoso. Eu lembro de uma situação, uma vez que eu estava entrando no carro com o pastor Tiago, e ele começou a dirigir, o telefone tocou. E ali era o celular dele, e ele falou, atende, Fernanda, que eu estou dirigindo. Eu atendi, era uma mulher, ela falou assim, eu queria falar com o pastor Tiago, mas já que você atendeu, eu vou falar para você mesmo, eu queria fazer uma queixa contra você. Eu disse, nossa, mas por que eu fiz, né? E ela falou assim, essa semana, ó gente, isso faz tanto tempo, na época do SMS ainda, vocês vão lembrar. Eu mandava versículos bíblicos para as mulheres, né, em outra igreja, em outra cidade. E ela falou assim, essa semana você colocou um versículo que fala assim, não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. E eu sei que foi uma indireta para mim, porque domingo eu não fui na igreja. Eu falei, uau, tipo, eu não tinha nem notado que a mulher não tinha ido na igreja. Sinceramente, eu não tinha notado. Eu falei, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, eu mando para várias pessoas. Ela, porque eu tô muito chateada, porque eu achei um indireto. Aí ela começou a falar, eu falei, ai Senhor, deixa eu respirar fundo, contar até 10. E mais uma vez eu lembrei, eu preciso perdoar. Tem gente que não tem maturidade para isso. Uma vez eu postei um versículo na rede social que falava sobre amizade. E uma pessoa que era muito querida minha, de repente me bloqueou e de repente me excluiu. E depois eu fiquei sabendo que ela tinha brigado com uma outra pessoa e ela achou que eu estava soltando indireta para ela. Porque a palavra de Deus estava confrontando. E eu poderia falar assim, nunca mais eu vou compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, palavras de exortação, porque elas vão ficar chateadas comigo. Eu falei, não, se Deus fala comigo é para eu compartilhar, eu vou continuar compartilhando. Vou continuar liberando perdão, porque às vezes tem uma cegueira no coração das pessoas que só o Espírito Santo pode fazer elas enxergarem, compreenderem a vontade dele. Mas para isso eu tenho que estar com o meu coração liberto para perdoar. Assim como o Senhor me perdoa, porque todo dia eu falho. Você também? Então essa palavra é para você. Se o Senhor, Ele te perdoou e continua te perdoando, por que que você não pode liberar perdão? Ele te capacita a perdoar. Não leve uma carga desnecessária. Feche seus olhos nesse momento. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre esse assunto agora. Existe alguém na sua vida que você tem dificuldade de amar, tem dificuldade de perdoar? Talvez você fale assim, mas eu não sinto vontade no meu coração de fazer isso. Perdão e amor é decisão. Hoje peça ajuda ao Senhor nesse sentido. A palavra de Deus fala que antes que você chegue ao altar do Senhor levando uma oferta, se você se lembra que tem alguém contra você, para tudo e vai lá e se reconcilia com aquela pessoa. Que assim como o Senhor nos perdoa, que o Senhor te capacite nesse momento para liberar esse perdão.